Eduardo. Bom dia, queridos. Estão me ouvindo bem? Tudo em paz? Bom dia, igreja. Mais um domingo, nesse tipo de encontro. Estamos muito saudosos de todos vocês, mas temos de continuar atravessando essa situação, obediência às autoridades sanitárias do nosso país, do nosso estado. Nós cremos que a situação em Pernambuco já é bem melhor do que a de meses atrás, mas nós não podemos relaxar, amados. Ontem mesmo tivemos notícias já de alguns países europeus que andaram flexibilizando o isolamento e agora estão tendo um novo repique desse vírus, dessa pandemia. Então, nós temos que ser responsáveis, vigilantes, obedientes e vamos em frente, porque já temos aqui ganhos aqui em Pernambuco, mas precisamos estar cumprindo as recomendações para que possamos atravessar esse período e daqui a um tempo que é o tempo do Senhor, estarmos novamente juntos, reunidos para a glória do Senhor. Então, queria dizer isso inicialmente. A saudade é grande quando chega esse domingo, nessa hora, vem a lembrança muito forte, o nosso tempo de comunhão, a nossa reunião presencial, que tínhamos feito lá na casa do Rafael e da Débora, mas já se vão mais de 4 meses e que nós não podemos reunir dessa forma, e vamos continuar vendo o que é que o Senhor tem para nós mais à frente. Então, queria, nessa manhã, me colocar mais uma vez diante do Senhor, total dependência dEle, confessando a minha insignificância em mim mesmo, a minha fraqueza em mim mesmo. Sem ti, Jesus, nada podemos fazer, nada posso fazer. Quero me colocar nessa hora completamente sob a direção do Espírito Santo, para aquilo que Ele colocou em meu coração, na minha mente, nesses dias, para trazer hoje e ser compartilhado com meus amados irmãos. Que não seja a minha palavra, mas a palavra que tu mesmo vais colocar na minha boca. Por isso, nos faz atentos à tua voz e abre o nosso entendimento à tua palavra, Senhor. É o que mais importa dessa ministração, é a tua palavra que estará nela contida, Senhor. Que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz nessa manhã. Que seja tudo para a tua glória, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queria iniciar pedindo a paciência de vocês, se eu me alongar um pouco hoje. Vou tentar cumprir o tempo que normalmente nós temos perseguido, mas se eu me alongar um pouco, tenham paciência comigo, porque esse tema dessa ministração é um tema que já há um tempo o Senhor, o Espírito Santo, vem me trazendo, me levando a uma reflexão mais profunda sobre ele. E confesso que ao longo desse mês, desde o início desse mês, estive meditando, refletindo e escrevendo algumas coisas, preparando esse esboço
E como estava escalado para esse último domingo desse mês, eu tive tempo de refletir, de, de meditar na palavra, e, enfim, chegar àquilo que hoje quero compartilhar com vocês. Queria que ficassem todos atentos às suas Bíblias e vamos ver o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. E que o propósito seja, além de glorificá-lo, seja também a edificação da igreja, a edificação das nossas vidas, nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu queria começar dizendo que, nesse tempo de isolamento, de vários meses já que nós estamos vivendo, nós temos tido uma boa oportunidade de viver como igreja do Senhor algumas coisas que talvez não fossem objeto de nossa atenção, de nossa dedicação antes dessa pandemia. Temos sido encorajados a viver a igreja que está em nossa casa, a buscar uma maior intimidade com o Senhor e a refletir sobre o momento atual que estamos vivendo, que estamos passando, à luz da palavra de Deus. A leitura de bons livros da literatura cristã é outra coisa importante que podemos estar fazendo nesse tempo. Eu, pessoalmente, tenho sido muito edificado ao longo da caminhada com os escritos, os livros de irmãos como Watchman Nee, como A.W. Tozer e tantos outros, amados. Mas isso de forma sempre paralela, associada à leitura e ao estudo diários da palavra escrita de Deus. Então, esses são exemplos de coisas edificantes que deveríamos estar praticando nesse momento, em vez de perder tempo com coisas inócuas, com coisas vazias, inadequadas ao testemunho de vida de um discípulo de Jesus. Porque, como aprendemos há muito tempo em nossa vida de igreja, ou somos um discípulo ou não somos nada. Não nos enganemos. E eu creio que essa assertiva, é válida tanto para os adultos, como para os jovens e até para os adolescentes. Porque todos podemos aproveitar melhor o nosso tempo, fugindo das distrações que nos afastam da intimidade com o Senhor e de um maior progresso espiritual, mesmo quando praticamos coisas que, embora lícitas, não convêm ou não edificam. Sem dúvida, queridos irmãos, este é um tempo especial que, pelas condições de isolamento impostas a todos nós, nos está dando a oportunidade de crescer no conhecimento de Deus e de sua soberana, boa, agradável e perfeita vontade. Temos falado desde o início dessa pandemia que este é um tempo de oportunidades. Lembram disto? Um tempo de oportunidades. E pensando nisto tudo, me ocorreu refletir
sobre o que mais poderia ser feito nesse tempo para o aperfeiçoamento de nossa caminhada como discípulos de Jesus. Quem sabe, algo que talvez nunca buscamos praticar ou deixamos de fazer por desinteresse ou falta de prioridade no dia a dia de nossa vida espiritual. E penso que estamos tendo uma excelente oportunidade de fazer, de praticar a coisa mais importante de uma vida cristã vitoriosa, que é, segundo falou um certo dia o nosso amado irmão Moisés Moraes, que já está com o Senhor, a coisa mais importante da vida cristã vitoriosa é ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Esse, pois, é o tema de nossa ministração hoje. Ouvir o Espírito Santo. Uma oportunidade para o crescimento espiritual, se vocês quiserem anotar. Nas cartas que Jesus mandou João escrever às 7 igrejas da Ásia, estão lá no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, há 2 ênfases comuns descritas em 2 frases. A primeira é ao vencedor. Ao vencedor, que nos leva a pensar naquilo que nos aguarda. Se continuarmos perseverando, se continuarmos firmes até o fim, vivendo o reino de Deus, propósito eterno de Deus em nossas vidas, promessa de uma nova Jerusalém celestial que nos está proposta. Ao vencedor. Essa é a primeira frase que aparece em comum naquelas 7 cartas. Mas a outra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja precisa ouvir o Espírito Santo, queridos. E a oportunidade de aprender a ouvi-lo mais é uma das coisas que o Senhor mesmo nos está oferecendo neste tempo. O que Deus quer nos falar? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, versos 18 e 19. Esse é um texto que me veio outro dia. E o nosso querido irmão Jorge Mitian, nosso querido Jorge, em um escrito recente sobre o desafio que temos pela frente como Igreja do Senhor, disse que o Senhor permitiu tudo isso que estamos passando para colocar-nos numa peneira.
e que o propósito da peneira é separar a palha do trigo, o necessário do supérfluo, o absoluto do relativo. E eu acrescento, separar a verdadeira fé da crença religiosa, o espiritual da carnalidade. O Senhor, nosso Deus, às vezes, pode permitir a ocorrência de infortúnios no meio de seu povo para os ensinar a honrar e invocar o seu nome, a ganhar confiança e fé nele, e desta forma levá-lo à obediência aos seus mandamentos. Isto pode estar acontecendo agora, meus amados. E eu penso que se ouvir o Espírito Santo é a coisa mais importante de nossa vida como igreja do Senhor, temos que priorizar e nos esforçar como nunca para vivenciarmos agora essa maravilhosa experiência espiritual, que seria, sem dúvida alguma, um grande legado que levaríamos para o novo tempo que nos aguarda como igreja. Irmãos, o Espírito Santo nos fala por meio de fortes impressões, impulsos, direções, visões e outros meios, testificando com o nosso espírito. Ele é soberano, ele é soberano. E diz a palavra: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Está em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. O Espírito é soberano. Sabemos que o Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que vive em nós, unido ao nosso espírito. Que ele é doce, sensível, manso, um cavalheiro por excelência. E que a sua presença em nós é a expressão viva do amor divino. Assim, precisamos desenvolver uma maior sensibilidade espiritual para ouvir o Espírito Santo. A sensibilidade espiritual é o canal por onde flui a voz do Espírito Santo até nós. Na realidade, nós precisamos de uma sintonia fina com o Espírito Santo para podermos estar atentos à sua voz e ouvi-lo bem. Mas o que significa essa sintonia fina? E aqui eu abro um parênteses para um exemplo de vida, dizendo o seguinte, que a minha geração teve durante muito tempo o rádio como principal meio de comunicação, antes do advento da televisão e dos modernos canais da mídia de hoje. Eu, como sempre gostei de futebol, assisti, ouvi 2 Copas do Mundo, a de 58 e a de 62, ouvindo a narrativa dos jogos pelo rádio.
E para ouvirmos bem o rádio, precisávamos sintonizá-lo no ponto exato de frequência da emissora que queríamos ouvir. Havia no aparelho, no rádio, um visor com uma escala das frequências de cada rádio, de cada emissora que queríamos ouvir. E tínhamos que deslizar o botão do dial, acho que esse é o nome, até o ponto da frequência indicada para a emissora procurada. E justo nesse ponto, teríamos a voz da locução clara e audível, sem nenhum ruído. Ou seja, achávamos o ponto da sintonia fina. Isso era mais trabalhoso para as emissoras localizadas em lugares mais longínquos, mais distantes, pelo que eu me lembro. A sensibilidade espiritual, meus queridos, é essa sintonia fina que precisamos ter para captar a voz do Espírito Santo. Ela precisa ser exercitada de maneira constante em nossa vida espiritual. Podemos nunca achá-la ou mesmo perdê-la por não exercitá-la. E a maior causa disso, sem dúvida, é a distração. A distração que nos assedia diariamente. Nós somos distraídos por natureza. E essa sensibilidade espiritual é desenvolvida em nós por meio da prática regular de algumas disciplinas espirituais que podemos e devemos exercitar e que muitos irmãos da tradição contemplativa da história da igreja conseguiram experimentar. E mesmo que nunca consigamos atingir o nível de experiência desses irmãos, já terá sido muito válido o resultado que viermos a alcançar. E eu penso que, dentre essas disciplinas que precisamos praticar para desenvolvermos essa sensibilidade espiritual, eu penso que poderia destacar 4 delas. Como desenvolver essa sensibilidade espiritual? Pela prática de 4 disciplinas. A primeira, o silêncio e a solitude. Silêncio, todos nós sabemos do que se trata. E muitos na igreja sentem-se incomodados quando são chamados a praticá-lo. A solitude não é a solidão. Solidão é o vazio do lado de dentro da pessoa. Solitude é o interior da pessoa preenchido por uma quietude que a torna sensível à voz do Espírito. É, na realidade, uma forma de adoração. Mas, sem o silêncio, não há solitude. São 2 disciplinas que andam tão juntas que chegam a ser confundidas como uma só. E precisamos encontrar lugares adequados para praticá-las, seja dentro ou fora de nossa casa. Temos que encontrar ou preparar um lugar silencioso
um lugar silencioso, se quisermos ter essa experiência dentro da urbanidade de ruídos, barulhos e aglomerações em que vivemos nos dias de hoje. Eu estava outro dia caminhando na praia e vi alguém lá pescando. Tem muita gente pescando nesse tempo, então agora muita gente aqui pescando aqui em Piedade. Eu nunca fui um pescador, eu nunca pesquei, mas eu fiquei imaginando, talvez seja uma forma muito interessante de vivenciarmos essa solitude, esse silêncio, pescando no mar, olhando para a natureza criada. Eu creio que esses que praticam a pesca certamente têm essa condição que nós estamos falando, de se recolher, de entrar no silêncio e de criar essa condição de sensibilidade para ouvirmos o Senhor, para ouvirmos o Espírito Santo. E lembramos que o profeta Elias, depois de caminhar 40 dias e 40 noites pelo deserto, fugindo de Jezabel para o Monte Horebe e entrar numa caverna, viu passar um grande e forte vento que despedaçava as penhas diante do Senhor, viu um terremoto, viu um fogo, mas só num cicio tranquilo e suave, saindo da caverna, pôde ouvir a voz do Senhor. Está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Cicio significa um espaço de tempo no final de uma sequência de fenômenos ou fato. Na realidade, significa o soprar de uma brisa suave. Uma brisa suave. O nosso Senhor Jesus é um exemplo para nós em tudo. Ele experimentou com frequência a solitude, indo para lugares desertos, solitários, montes e montanhas, a noite inteira ou de madrugada, para buscar, em silêncio, a comunhão com o Pai e o Espírito. Nos chama a atenção o número de passagens nos evangelhos que revelam essa prática do Senhor. E ensinou os seus discípulos a orar, mandando eles entrar no quarto e, fechada a porta, orar ao Pai que está em secreto e que vê em secreto. Silêncio e solitude. Primeira disciplina, queridos. Eu creio que se começarmos com 10 minutos, com 5 minutos, com 10 minutos, nós vamos progredir. Quem sabe chegaremos lá. Segunda disciplina, a oração. Para adquirirmos essa sensibilidade espiritual de ouvirmos bem o Espírito Santo. A vida de oração. E aqui eu gostaria de destacar um tipo de oração que não é muito comum na vida da igreja. A chamada oração contemplativa, que é aquela que dispensa as petições, os pedidos, para se concentrar unicamente na busca pelo ouvir a fala envolvente e amorosa de Deus aos nossos corações.
oração contemplativa. Comecemos também com alguns minutos a praticar esse tipo de oração. Terceira disciplina. O estudo e a meditação da palavra de Deus. Sabemos que as Escrituras Sagradas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Assim, quanto mais nos enchermos da palavra de Deus, mais sensíveis estaremos às coisas lá do alto, que o Anderson nos falou já essa manhã, as coisas do Espírito de Deus. Para isso, precisamos ler, estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Encharcados da palavra de Deus, nos tornaremos mais sensíveis à voz do Espírito Santo e à sua direção em nossas vidas. Com certeza. E a quarta disciplina é o jejum. A prática do jejum. A prática regular do jejum. A disciplina do jejum, mais do que qualquer outra, revela as coisas que nos controlam, nos levando a mortificar nossa carne para que o espírito prevaleça ainda mais na luta travada em nosso ser entre essas duas dimensões, carne e espírito. Então, fica aí uma direção do como fazer, do ponto de vista prático, para aumentarmos a nossa sensibilidade espiritual. O que fazer para sermos mais sensíveis à voz do Espírito que está em nós? Silêncio e solitude, oração, palavra de Deus e jejum. Agora, gostaria também de dizer o seguinte, que é por meio da maior sensibilidade espiritual que iremos saber se o que ouvimos, se o que recebemos é de Deus ou é algo nosso, da nossa carne. E quando é do Espírito de Deus, teremos sempre algumas confirmações. Quando vem do Espírito, quando é do Espírito, teremos sempre algumas confirmações. Por exemplo, quando é do Espírito, deve ser algo sempre coerente com as Escrituras Sagradas. Quando é do Espírito, não é algo que produz confusão, perturbação em nossa alma, que tira a nossa paz. Quando é do Espírito, não é algo que traz duas direções opostas, gerando dúvidas a nós. Dois caminhos diferentes. Quando é do Espírito, é algo que sempre é confirmado, testificado, em primeiro lugar, a nós, mas também pelas autoridades espirituais que Deus coloca sobre as nossas vidas, nossos pais naturais e pais espirituais. E aí temos certeza. Temos paz. Agora, gostaria também de
trazer a nossa reflexão algo que nos leva, talvez, a uma pergunta que pudesse ser feita. Por que precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo? Aprender a ouvir mais e melhor o Espírito Santo. E aqui eu listei algumas coisas que eu considero que são importantes para uma resposta. Primeiro, precisamos ouvir o Espírito Santo para recebermos revelação. Amados, nós paramos aqui um tópico que eu vou voltar, que era a pergunta: por que precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo? Eu ia começando a falar, em primeiro lugar, para recebermos revelação acerca das verdades de Deus que nos levam à santificação e à glorificação futura. Ele é o Espírito da verdade que nos transforma de glória em glória. Precisamos de revelação. Precisamos ouvir o Espírito Santo para que possamos ser usados como instrumentos por meio dos quais ele, o Espírito, possa expressar-se na igreja, manifestando os seus dons e capacitações concedidos a cada um de nós para a realização da obra de Deus. Precisamos ouvir o Espírito Santo para glorificarmos a Jesus em tudo que somos e fazemos, ensinados, controlados e guiados por Ele, o Espírito. Precisamos ouvi-lo para, revestidos de seu poder, cumprirmos a comissão nos dada por Jesus de ir e fazer discípulos a todas as nações, pregando o evangelho do reino. Precisamos ouvi-lo para que nele tenhamos a certeza da presença do Pai e do Filho habitando juntos em nós, ou seja, para sermos enxertados na vida da Santíssima Trindade. Maravilhoso mistério. Precisamos ouvi-lo para que a liderança da igreja, encarregada da condução dos momentos de culto, receba do Espírito a direção, a nota para o tempo de comunhão congregacional. Precisamos ouvi-lo para que não concedamos primazia aos nossos desejos pessoais e vontade própria, e assim evitemos que a voz do Espírito Santo seja reprimida e silenciada em nossa vida. E, por último, precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, para que possamos andar no Espírito, como fizeram os discípulos da primeira igreja, na narrativa que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos. Alguns já disseram que o livro dos Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, pela presença constante e viva do Espírito Santo na vida da primeira igreja. Sabemos que essa igreja, a Igreja do Senhor, nasce no dia de Pentecostes, cheia do Espírito Santo. E na narrativa desse livro, vemos essa igreja continuamente se enchendo com o Espírito Santo por meio de experiências espirituais maravilhosas no dia a dia
da vida dos discípulos. E aqui eu quero destacar, pela relevância com o tema dessa ministração, a experiência dessa igreja em vários momentos e situações diversas no ouvir o Espírito Santo. Vejamos nas seguintes passagens o que os discípulos ouviram do Espírito, num constante relacionamento onde a pessoalidade do Espírito Santo expressa-se de forma clara, visível e oportuna. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos. Por favor, abram as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos começar primeiro Atos capítulo 8. Atos 8, verso 29. A minha versão diz assim: Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Conhecemos bem essa história, não temos o tempo de ler os demais versículos desse contexto, mas conhecemos bem essa história. O Espírito Santo aqui ordenando Filipe a ir ao encontro do eunuco etíope, que ia pelo caminho naquele carro. E sabemos toda a história, o que Filipe ministra para ele. Esse homem pede para ser batizado logo à frente, adiante, na primeira água que aparece. E aí dizem muitos que, pela conversão desse etíope, desse africano, o evangelho chegou à África. Filipe ouviu o Espírito Santo. Atos 13, aí na frente, versos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé são comissionados para o ministério apostólico, mediante a liderança da igreja lá em Antioquia, ouvindo o Espírito Santo. Ouvindo o Espírito Santo. Em oração, em jejum, toda a liderança da igreja reunida ouvir o Espírito Santo de uma forma bastante clara, e não tiveram nenhuma dúvida em separar esses irmãos que eram os pilares da igreja lá em Antioquia. Saulo e Barnabé. E não tiveram nenhuma dúvida em atender a voz do Espírito e comissioná-los para um tremendo ministério apostólico que ali estaria começando. E nós sabemos toda a história, como o Senhor usou agora Paulo pelo mundo, quase todo mundo daquela época, levando o evangelho, fundando igrejas para a honra e glória do Senhor. Mais na frente, Atos 15, versos 28 e 29. Outra passagem. A minha versão no 28 diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais,
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Aqui é o Espírito presente numa assembleia, quase um concílio da igreja em Jerusalém, confirmando com a liderança da igreja a base da salvação para os discípulos gentios da igreja em Antioquia, né? E que depois, cuja decisão é encaminhada à igreja, confirmando que para os discípulos gentios, aqueles que eram convertidos do meio gentio, não era necessário a salvação deles, a práticas de doutrinas judaizantes. E é impressionante que, no meio de uma grande reunião, toda a liderança da igreja, todos os apóstolos, essa palavra desse verso 28, que me chama a atenção, o verso 28 diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo era participante ativo da vida da igreja. Nesse caso, da liderança, com a liderança da igreja, junto da liderança da igreja, trazendo confirmação para a sã doutrina. Mais na frente, capítulo 16, versos 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui é tremendo, que Paulo, Silas, Lucas estavam presentes, que é a narrativa desse livro. 2 vezes o Espírito corrige o rumo evangelístico da equipe apostólica. E primeiro queriam ir para a Ásia, depois para a Bitínia, e ele impede. E à noite, lá em Troade, Paulo tinha aquela visão daquele varão macedônio, e eles não tiveram dúvidas e foram à Macedônia e se dirigiram à principal cidade da Macedônia, que era Filipos. E por conta dessa direção do Espírito Santo, ali nasce a igreja em Filipos, amados. Com a conversão de Lídia, aquela mulher, na beira do rio, e toda a sua casa, e depois com a conversão do carcereiro e toda a sua casa. Ali nasce a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, com certeza. E por último, aí no capítulo 20, aí na frente, eu quero ler primeiro os versos 22 e 23. Atos 20 e 22 diz, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, verso 23, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E no capítulo 21 seguinte, versos 10 e 11, versos 10 e 11. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo,
e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui, o Espírito Santo, em duas situações, primeiro diretamente ao próprio Paulo, e depois, através do profeta Ágabo, anuncia os acontecimentos vindouros na vida do apóstolo. Estava para acontecer. Então, queria deixar esses textos para que nos mostram a intimidade do Espírito, a vida dessa igreja no Espírito. Eles andavam no Espírito e eram guiados por ele. Mas queria concluir, trazer como conclusão final dessa nossa reflexão, dizendo o seguinte: a primeira igreja, cuja vida é exemplo para nós até hoje, nasceu cheia do Espírito. Continuou se enchendo do Espírito e desenvolveu a sensibilidade espiritual para ouvir o Espírito Santo no relacionamento mantido com ele. Era uma igreja acostumada a andar de acordo com as instruções do Espírito Santo. Por tudo que vimos agora há pouco nessas passagens. Acostumada a andar de acordo com as instruções do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Certamente nós estaremos também capacitados e sensíveis a ouvi-lo mais e melhor. Nós temos orado por isso desde o início do corrente ano, numa direção recebida do Senhor para a igreja aqui em Candeias Piedade, para sermos cheios do Espírito Santo. E que possamos sair hoje daqui, nesse domingo abençoado, com o desafio de sermos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? De buscarmos ouvir o que ele diz às igrejas. Num relacionamento pessoal que pode ser praticado independentemente do estágio de maturidade espiritual que cada um de nós já tem alcançado nessa nossa caminhada, como igreja do Senhor. Todos podemos buscar isso, com certeza. Vivendo essa maravilhosa aventura, que eu vou chamar uma aventura do conhecimento de novos territórios espirituais que ainda não alcançamos, pois o Espírito sonda até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Assim diz a palavra. Podemos vivenciar, amados irmãos, experiências do conhecimento que ainda não alcançamos e com certeza o Senhor tem reservado para cada um de nós. Como disse, novos territórios espirituais a serem alcançados por nós. Precisamos
manter os nossos canais de comunicação abertos à voz do Espírito. Nossos ouvidos não podem estar fechados a Ele. Amém, queridos? Nossos ouvidos não podem estar fechados à voz do Espírito. E, por fim, eu gostaria de terminar com a seguinte narrativa de um irmão sobre a habitação de Deus no homem. Vejam que tremendo que ele falou. Quando refletimos sobre o tabernáculo e tudo o que ele representa, compreendemos que, na plenitude do tempo, o ventre de Maria se tornou o local da habitação, o tabernáculo de Deus. Mas ainda temos que, em Jesus Cristo, Deus realmente acampou num tabernáculo entre nós. E como se isso não fosse bastante suficiente, eu e você passamos a ser o local da habitação do Espírito Santo, tornando a presença de Deus visível onde quer que formos e em tudo que fizermos. Amém? Somos habitados pelo Espírito Santo e precisamos ouvi-lo mais. Será maravilhoso, com o tempo e a experiência, descobrirmos que, onde quer que estejamos, o lugar é Terra Santa. E tudo o que fizermos será ação santificada. Amém, queridos? Esse também é um desafio que fica para nós. Então, queria terminar orando para que essas palavras não fiquem apenas restritas a esse dia em nossas vidas, que possamos, todos nós, e aí eu estou incluído, queridos, possamos levar a nossa reflexão todos os dias a imperiosa necessidade de estarmos sensíveis à voz do Espírito, a fazermos mais para ouvirmos o Espírito que está em nós, que habita em nós. Por isso, quero colocar toda a igreja agora, todos aqueles que nos ouvem nessa transmissão, onde você estiver agora. Senhor Jesus, o teu Espírito veio habitar em nós. A promessa do Pai se materializou em nossas vidas. Por isso somos privilegiados. Verdadeiros, como disse um irmão, verdadeiros santuários ambulantes somos hoje. A presença do Espírito Santo em nós, unido ao nosso espírito. A palavra fala para não apagarmos o espírito, não extinguirmos o espírito, não entristecermos o espírito. Queremos, à luz da tua palavra, Senhor, e pedir nessa hora que nos ajudes. Espírito Santo, nos ajudes a sermos sensíveis à tua voz. Nos capacites a te ouvir. Cada momento de nossa vida,
onde estivermos, seja o que estivermos fazendo. Que tenhamos uma relação pessoal diária, Senhor. Uma relação entre pessoa e pessoa, que Tu és, para que possamos verdadeiramente, Senhor, sermos guiados, dirigidos, controlados pelo Espírito Santo. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, por isso temos orado e vamos continuar. Porque cheio do Espírito Santo nós vamos andar no Espírito. Cheios do Espírito Santo nós vamos manifestar os dons do Espírito para a edificação do corpo. Cheio do Espírito Santo, Senhor, nós vamos evidenciar o fruto do Espírito em nossas vidas. Cheios do Espírito Santo, nós vamos glorificar Jesus em tudo que somos e fazemos. E ouvir o Espírito. Cada vez mais, para a honra e glória Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso aí, meus queridos. Era isso que tínhamos para repartir nessa manhã. Ouvir o Espírito Santo. É isso que Deus falou muito ao meu coração desde algum tempo, principalmente nesse mês de julho, e eu queria repartir com vocês. Que seja para a glória do Senhor. Que só Ele é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Fiquem com Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. A palavra do Senhor diz que nós estamos escondidos em Cristo. E é assim que nós, temos nos sentido nesses dias. O Salmo 40 diz também diz assim: depositei toda a minha confiança no Senhor e Ele me ouviu. De certo que o Senhor tem nos ouvido, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado do mal. Então, nessa manhã, nós continuamos a adorar o Senhor, louvar o seu nome por tudo, que Ele tem feito em nossas vidas. Que nessa semana agora que se inicia, seja uma semana que realmente venhamos experimentar mais do Espírito Santo. Que venhamos buscar este lugar, tranquilo, este lugar de paz, fora dos ruídos desse mundo, para nos conectar mais com a presença do Espírito Santo. Uma ótima semana para todos, que Deus nos abençoe. Muita saudade de cada um de vocês. Um grande abraço. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Geração escolhida, sacerdócio real,